Olá, gente, tudo bom? Vamos lá? Aula passada falamos sobre o capital social, né, de uma companhia e a formação, a função e a formação desse capital social. Agora vamos falar da fração mínima desse capital. Por quê? Porque uma ação é um valor mobiliário representativo de um investimento que dá ao seu titular a condição de acionista, tá? Diferente dos demais valores mobiliários que conferem ao seu titular direito de crédito, a ação confere o direito de acionista, de sócio dessa companhia. Portanto, o capital social fracionado em ações significa dizer que a representação desse capital social, a parcela mínima desse capital social, é o valor mobiliário denominado ação, tá? Existem várias classificações das ações, né? Nós podemos classificar uma ação quanto à espécie, quanto à forma e quanto à classe. A primeira delas, talvez a mais importante, é quanto à espécie. Por quê? Porque uma ação ela pode ser ordinária ou pode ser preferencial. Alguns doutrinadores entendem que existe uma terceira classificação quanto à espécie que trata das ações de fruição. Eu prefiro classificar a ação de fruição como uma subespécie, tá, de ação. E já explico por quê. Então, assim, a ação ordinária, ela dá ao seu acionista a condição de sócio comum. Tá? E o que é o sócio comum? É aquele sócio que tem direito de voto, o direito de participar das decisões, das deliberações, né, de interesse dessa companhia. Portanto, é aquele sócio que tem o direito de votar, de participar e de votar nas assembleias realizadas por essa companhia. Então, ele é chamado de ordinarialista. É um acionista que tem o direito de voto, que tem interesse, né, nas decisões que essa companhia venha a tomar durante a sua existência. Tá? As ações preferenciais são as chamadas ações que, quando você fala preferencial, por que o termo preferencial? Porque conferem, garantem ao seu acionista, ao seu titular, uma preferência relativamente em relação às demais ações emitidas pela companhia. Quando a gente fala desse comparativo, significa dizer que é uma preferência em relação aos ordinarialistas. Então, o acionista preferencialista, ele titulariza um valor mobiliário, uma ação, que dá a ele o direito de recebimento dos dividendos com prioridade. Então, basicamente é isso, né? O ordinarialista, direito de voto. O preferencialista, direito de recebimento dos dividendos com prioridade. Em razão dessa prioridade, dessa preferência, normalmente a ação ordinária, a ação preferencial, ela tem o direito de voto suprimido. Em alguns casos, o direito desse voto é mitigado, tá? Mas normalmente o direito de voto dessa ação preferencial, ela é suprimida. Então você não tem direito a voto, mas tem prioridade no recebimento dos dividendos distribuídos por essa companhia, tá? Além da ação preferencial e da ordinária, a gente toca no assunto da ação de fruição. O que é a ação de fruição? Então veja só, quando nós falamos ação de fruição, essa ação, ela, claro, né, o acionista ele tem o conhecimento dessa possibilidade, né, de poder antecipar o capital que ele investiu, continuando, permanecendo na condição de sócio. Então ele pode ter adquirido uma ação ordinária, uma ação preferencial, com a possibilidade de amortização do capital investido, né? Fazendo com que a companhia, então, devolva o capital que ele investiu, mas ele permanece na condição de acionista, no entanto, com o capital amortizado. Então, o que é a amortização do capital? É a devolução que a companhia faz ao acionista, né, do valor que ele investiu, basicamente calculando o valor patrimonial dessa ação. Por quê? Imagine vocês que essa companhia fosse liquidada. Então, qualquer acionista vai receber o valor proporcionalmente ao valor patrimonial representativo daquela ação. O acionista cuja ação de fruição ele titularizou já recebeu esse capital. Portanto, a ação de fruição é a ação que já foi amortizada, né,
né, cujo capital já foi amortizado pela companhia. Tá? Então, por isso que eu costumo dizer que é uma subclasse, tá? Porque originariamente ela pode ter sido uma ação ordinária ou uma ação preferencial, que foi amortizada. Por isso, a ação de fruição. Mas ele continua garantindo os direitos de sócio que aquela ação inicialmente já garantia, já conferia àquele acionista. Tá? A segunda classificação diz respeito à forma. Quando nós falamos em forma, é a forma de transferência da titularidade dessa ação. Então, assim, a ação ela se classifica quanto à forma de dois aspectos. Ou são ações nominativas ou são ações escriturais. Quando nós falamos em ações nominativas, diz respeito ao controle que a companhia tem dessas ações e quem titulariza essas ações no livro próprio da companhia. Tá? Então são as chamadas ações nominativas. A nominativa significa que indica qual é o titular daquela determinada ação. Então, ela se transfere mediante registro no livro próprio da sociedade anônima emissora desses valores mobiliários. Já a ação preferencial, a ação escritural é uma ação que se transfere através do registro nos assentamentos da instituição depositária daquela ação. Normalmente as instituições financeiras, as corretoras de valores mobiliários, elas nos seus próprios registros, né, nos assentamentos dessas ações, eles estabelecem, eles registram ali a transferência daquela titularidade. Obviamente, né, por conta de a débito, né, da conta de ações do alienante e a crédito da conta de ações daquele adquirente. Tá? E por fim, a classificação das ações quanto à espécie, né? Quanto à classe. Então, assim, essa terceira classificação, ela é bastante interessante porque ela estabelece, na verdade, a especificação dos direitos titularizados em ações de mesma espécie. Então, o que significa dizer? Uma companhia pode emitir uma ação de espécie preferencial e estabelecer dentro desta espécie várias classes de ações. Então, o exemplo da preferencial é bastante salutar aqui, porque imagine vocês uma ação preferencial que garante ao seu titular a distribuição de dividendos mínimos, outra, a distribuição de dividendos fixos e, por fim, uma terceira ação de espécie preferencial que garante ao seu acionista a distribuição de dividendos diferenciais. Então, uma, dividendos mínimos, outra, dividendos fixos e outra, dividendos diferenciais. Todas elas são de mesma espécie, preferencial, mas cada uma pertence a uma classe distinta. Cada classe titulariza um direito específico a respeito daquela ação preferencial. Então, eles normalmente as ações cuja classe, elas se distinguem por letras, tá? Nada impede também que se distingam por números, tá? Mas normalmente se distinguem por letras. Então, a gente normalmente, quando a gente observa uma ação, né, a gente vai lá na Bolsa de Valores, por exemplo, lá na Bovespa, e quer investir em ações. E tem um monte de códigos, né? Que códigos são esses? Como que a gente identifica uma ação pelo código, tá? Então, basicamente, como que funciona, né? Existem 4 letras e existe um número, né? Então, o que é isso? Se a gente for ver, por exemplo, uma ação da Petrobras, né? PETR4, uma ação da JBS, JBSS3, uma ação da CEMIG, CEMIG4, né? O que significa isso? Ações da Bradesco, do Banco do Brasil, enfim, de várias companhias que operam no mercado de capitais. As primeiras letras identificam qual é a companhia, né? Então, PETR diz respeito à Petrobras. O que é o 4, por exemplo? Então, assim, 1 significa que é um direito de subscrever ações ordinárias, né? O código 2 é o direito de subscrever ações preferenciais. O código 3 diz respeito que é uma ação ordinária. O código 4 é uma ação preferencial. Os códigos finais, né, 5, 6, 7 e 8, diz respeito às classes diferentes
de uma ação de mesma espécie, ou seja, a ação preferencial. Então você pode ter uma preferencial que distribui dividendo fixo, que é 5, dividendos mínimos, que é 6, dividendos diferenciais, que é 7, dividendos, possibilidade de amortização, enfim, que é 8 e assim por diante. Então, o que acontece? Você estabelece uma diferenciação entre ações de mesma espécie e diferencia elas por números, né? E cada número representa um tipo de direito que essa pessoa está titularizando a respeito daquela ação de uma mesma espécie. Então, é uma forma de distinguir ações de mesma espécie. Então, a JBSS3 significa que é uma ação ordinária da JBS. A CEMIG 4 significa que é uma ação preferencial da companhia CEMIG. E assim por diante, tá? É claro que as ações de mesma espécie, por exemplo, como que eu vou distinguir esses diferenciais? Então, as ações, ela normalmente tem as siglas ON, ordinárias nominativas, ou PN, né? Preferenciais nominativas. Nominativas é quanto à forma de transferência da titularidade. E aí você pode estabelecer classes distintas, né? Então, por exemplo, PNA, preferencial nominativa classe A, PNB, preferencial nominativa classe B, PNC, preferencial nominativa classe C, PND, preferencial nominativa classe D, certo? Então você diferencia as ações de mesma espécie. Então, claro, né, existem vários códigos e quando você se familiariza com eles na operação da Bolsa de Valores, por exemplo, fica registrado o código daquela ação no home broker e aí, obviamente, naquele quadro que ele utiliza, ele identifica o código, já sabe de que companhia se trata, ele já sabe qual se é uma preferencial de que classe, né, a que classe ela pertence e quais são os direitos titularizados naquela classe específica daquela ação preferencial. Então, basicamente é isso, né? As ações se classificam quanto à espécie, preferenciais nominativas e preferenciais ordinárias e de fruição, que é aquela subespécie, quanto à forma, nominativas e escriturais, e quanto à classe, que se distinguem por letras ou números quando se trata de distinção de ações de mesma espécie. Basicamente é isso, e a próxima aula é um pouquinho diferente, nós vamos falar sobre o valor da ação. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho com cálculo, que eu diria assim, é uma experiência um pouquinho diferente, né, dentro do curso de Direito, mas certamente é bastante simples, tá? Porque é basicamente o raciocínio lógico que se faz. E por que se utiliza isso? Para a gente estabelecer algumas situações em que a própria lei ela apresenta uma certa segurança ao acionista que não permite que a companhia cause a esse acionista a diluição injustificada do seu patrimônio, quando ele investe naquela companhia. Então ela estabelece alguns critérios para que ele não tenha a perda patrimonial sem uma justificativa que estabeleça a ele essa perda patrimonial. Às vezes ocorre, mas de forma justificada. E aí nós fazemos um pequeno cálculo para a gente compreender se existe ou não a diluição justificada ou injustificada da participação do antigo acionista quando essa companhia lança novas ações no mercado. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.